Esse cliente, ele estava num plano de saúde há mais de 20 anos e ele achava que estava tudo certo e que estava pagando um valor justo pela cobertura e pelo tempo de atendimento e relacionamento que ele tinha. Só que aqui a gente faz algo que é um processo de prospecção ativa, que normalmente a gente pega essas pessoas e aí a gente vai lá conversando com elas, faz como se fosse um processo de implicação aonde a gente te convida a fazer um diagnóstico para realmente ter certeza de que você está na melhor opção naquele momento. E aí, avaliando aquele cenário, sendo muito sincero, foi uma negociação que não foi tão simples, ela se arrastou até há um certo tempo, porque você imagina, né? Uma pessoa aí, eu vou te falar qual que é o nicho e você vai entender o que eu estou falando. Né? Uma pessoa que tem um plano de saúde, um relacionamento com uma seguradora há mais de 20 anos, ela tem um certo apelo àquela opção, principalmente a atendimento, porque a gente tende a ter um certo conforto quando a gente já tem uma determinada opção e já tem um determinado atendimento ali. Então, o processo de implicação que a gente teve que fazer foi bem demorado, mas assim, a gente conseguiu identificar uma opção que a gente conseguiria, pasmem, tá? Uma redução de mais de 10 mil reais, aproximadamente 11.200 reais, fazendo com que ele saísse da linha tradicional, que ele tinha um plano da Bradesco na linha tradicional. A gente conseguiu melhorar, mas muito a rede de atendimento dele. Demorou um pouquinho, porque esse processo de negociação, principalmente quando a gente está conversando com um tomador de decisão, né, que é uma pessoa importante, é um empresário, principalmente desse nicho, o advogado, essa decisão acaba se arrastando por mais que as evidências sejam claras. E tem a questão que eu acabei de falar para vocês, que é do apego, pelo fato de já estar há mais de 20 anos ali naquela opção, mas a gente conseguiu uma redução muito significativa e nesse vídeo, fica aqui até o final que eu vou te mostrar todo o processo que a gente utilizou para conseguir realmente identificar, tá, que ele já estava em uma opção defasada, com custo muito inflado e que a gente conseguiria uma janela de oportunidade que naquele momento seria muito mais vantajoso para ele e para a família. Vamos lá, para a fase de diagnóstico, que a gente costuma buscar entender, eu já fiz até um vídeo relacionado a isso, como que a gente constrói esse processo, mas basicamente a gente pega todas as necessidades e prioridades que o cliente tem em relação à utilização, a gente mapeia se ele tem algum acompanhamento, algum tratamento que ele precise utilizar e que seja relacionado a alguma doença pré-existente, porque isso vai influenciar na questão de compra de carência, mas não era o caso desses clientes aqui. Eles relativamente eram novos, pelo fato deles estarem há 20 anos nesse plano da Bradesco. O que aconteceu? Só para você ter uma noção e poder entender como que funciona essa questão do reajuste do plano de saúde, principalmente empresarial. Vamos supor que você tem um plano de saúde que você inicie pagando 5 mil reais. O plano de saúde, ele tem uma média de reajuste anual de 15 a 25%, então a gente usa ali 20% como uma régua para a gente poder dar esse exemplo hipotético aqui. Depois de um ano, nesse mesmo plano, sem ter nenhum aumento de cobertura de rede credenciada, porque nesse plano aqui não vão entrar novos hospitais. Pode até ser descredenciado alguns hospitais, laboratórios e prestadores de serviço também, como consultórios e médicos. Então, o que acontece? O seu plano vai ficando mais caro com o passar do tempo e a rede de atendimento vai ficando até um pouquinho mais defasado, dependendo aí da opção que você tem. Vamos usar um exemplo hipotético aqui de uma mensalidade que custa 5 mil reais. Com o passar de um ano, a gente usando essa média de reajuste que a gente tem, de 20%, em um ano você vai estar pagando 6 mil reais, em 2 anos, só para você poder entender o poder dos juros compostos. Um ano é reajuste em cima de reajuste. No próximo ano, no segundo ano, você vai receber mais 20% em cima do valor reajustado, ou seja, de 6 mil mais 20%, seu plano vai para 7.200. De 7.200, no terceiro ano, você vai receber mais um percentual de aumento de 20% em cima dos 7.200. Ou seja, 7.200, 20% vai dar 7.200, 1.400, 1.440, aproximadamente, vai ficar aqui 8.640.
se minha conta estiver certa, acredito que esteja. No próximo reajuste, no quarto ano, que aí a gente já tem uma conta básica ali, que normalmente quando a pessoa ela faz um plano de saúde empresarial, e o reajuste não tem jeito, tá? Todo mundo que tem um plano de saúde vai se deparar com essa situação, porque acaba virando uma bola de neve. No quarto ano, a gente já tem uma métrica aqui que o valor que você iniciou pagando dobra. Ou seja, vamos colocar aqui um reajuste de 8.640 de mais 20%. R$ 10.268. Ou seja, até um pouquinho a mais do valor que você iniciou pagando. Por quê? Juros compostos. Esse reajuste jamais vai acompanhar a inflação, ou seja, ninguém tem um aumento salarial ou aumento de rendimento que vai passar ali de 20% ao ano. Ou seja, sempre vai chegar o momento que você que é usuário de plano de saúde vai precisar fazer uma movimentação. É isso que a gente bate muito aqui no processo de implicação. E lembra que no início do vídeo eu falei que a gente faz muito isso, um processo de prospecção ativa, e que nesse processo a gente faz ali uma implicação ao ponto de que você, empresário, você que tem um plano de saúde pessoa jurídica, pelo menos se abra ali ao ponto de que realmente consiga avaliar e montar um diagnóstico, seja com a minha equipe ou com qualquer outro consultor. Vai chegar um momento que realmente você vai precisar fazer isso. Continha básica aqui que em 4 anos já dobra o valor que você iniciou pagando. Vocês imaginam um cenário desse cliente que já estava há 20 anos no plano da Bradesco. O valor da mensalidade dele, eu não lembro exatamente quanto que era, mas eu vou abrir aqui até para poder confirmar, tá? E aí eu vou pedir, para o Rodrigão, o editor, jogar aqui na tela, no cantinho da tela, para vocês verem com zoom. Ó, 17.864 o último boleto dele da Bradesco na linha tradicional. O plano da Sul América, também vou pedir aí para o Rodrigão jogar aqui no canto da tela, a cotação que a gente conseguiu na linha Prestige, que é a linha executiva da Sul América, que já aumenta reembolso, já aumenta a rede credenciada de hospitais e de laboratórios. Eu não vou entrar muito aqui em relação à rede de atendimento, porque cada cliente ele tem uma certa necessidade de atendimento, ou seja, de acordo com a sua necessidade que você vai fazer uma avaliação, entendeu? E a gente sempre desenha essa solução, a gente sempre monta esse diagnóstico de acordo com o teu objetivo e a tua necessidade de atendimento. Então, a gente faz todo o mapeamento, tá? Desde a idade, o valor que vocês estão pagando, como a frequência de utilização, acompanhamento, por quê? É tudo uma questão de fazer uma movimentação, não é só reduzir preço, não. Existem várias entrelinhas aqui nesse processo de movimentação e a gente tem que prestar muita atenção para não cometer nenhum erro, porque dependendo da movimentação que você faça, se você tiver algum acompanhamento, tratamento, pelo valor que você vai reduzir, as questões de carência na nova apólice, pode ser que você acabe perdendo dinheiro, porque nessa movimentação você pode não ter cobertura. Então, uma orientação que eu sempre dou para todo mundo, eu bato muito nessa tecla, porque uma maneira que a gente vê aqui é que muitas pessoas acabam dando prioridade para alguns colegas e amigos que acabaram de seguir nessa profissão, e não tem nada de errado com isso, tá? Só que a gente está falando aqui de plano de saúde, que é algo muito importante que você normalmente utiliza em caso de urgência e emergência. Sendo muito sincero, amigo, eu vou trazer uma analogia aqui. Você não quer confiar a tua saúde e a saúde da tua família quando você mais precisar para uma pessoa que tem 6 meses, 1 ano de mercado. Você vai querer a melhor pessoa para poder te atender e fazer essa movimentação. Ou seja, eu tenho quase 10, por mais que eu pareça novo, quase 10 anos de mercado. Esse ano eu completo 9 anos. Então, eu posso falar com convicção que o que a gente vê aqui é que todo mês a gente tem uma mudança ali constante em relação a tanto regra de comercialização, regra de carência, reaproveitamento de carência, atendimento, ou seja, são vários aspectos que a pessoa tem que estar muito inserida. E além de estar muito inserida, tem coisas que a gente só consegue observar no campo de batalha. Ou seja, tem que ter uma quantidade de movimentação também enorme para que você possa dar o suporte, principalmente dessas principais seguradoras da linha executiva, que é 1% dos corretores que conseguem e tem a
capacidade, né, de vender um produto desse. Qual que é a lição e por que que eu estou realmente contando essa história para vocês? Às vezes, pelo fato da gente já ter um plano de saúde por um determinado tempo, a gente meio que se fecha a escutar essas propostas, né, que podem vir a reduzir o nosso custo. É lógico, você tem que analisar isso com muito cuidado para realmente saber se faz sentido naquele momento para você. Mas, na maioria das vezes, ainda mais dependendo da sua idade, porque isso também é crucial, para qualquer movimentação de plano de saúde, faz muito sentido você ter esse diagnóstico. Conversar com um especialista que realmente consiga entender a tua situação atual, o teu objetivo de atendimento e que ele possa montar um estudo para descobrir se naquele momento existe alguma opção que seja mais inteligente do que a que você tem atualmente. E aí, beleza, você pode chegar e falar, Léo, tá, mas e aí? Se não tiver nenhuma opção, acho que vai ser difícil, né? Ter alguma opção que a gente consiga melhorar a rede de atendimento e reduzir o custo. Tá, beleza, pode ser que você esteja certo, que não tenha nenhuma opção que a gente, de fato, consiga melhorar a tua rede de atendimento e reduzir custo. E aí, sabe o que vai acontecer? Pelo menos você vai ter a certeza de que você está na melhor opção, de que você está na opção mais inteligente. Ou seja, pelo menos você vai ter a garantia ali de que naquele momento não tem nada que você possa fazer nem para melhorar a tua rede de atendimento, nem para reduzir custo, e isso eventualmente vai acontecer, tá, gente? Nem todo mundo está no momento de fazer uma movimentação, isso é claro. E a pessoa que está conversando com você tem que deixar isso de uma forma óbvia, porque a gente precisa entender e respeitar o momento. Isso daqui é uma questão de relacionamento, ou seja, eu tenho clientes aqui que às vezes a gente espera 1, 2 anos para poder fazer uma movimentação. Por quê? No momento que a gente fez a primeira abordagem, né, o primeiro processo de implicação e montou o diagnóstico, não fez sentido a movimentação. Mas por que é uma questão de relacionamento? A gente coloca as informações lá no CRM e aí vai acompanhando ali junto com o teu mês de reajuste. Falando assim, o fulano de tal, eu vi que esse mês você vai ter um reajuste, a gente já tem uma projeção de aumento quando esses contratos, né, de 12 a 29 vidas, e aí a gente já vem, você estava pagando esse valor, você vai receber um reajuste de X% e teu plano de saúde vai para tanto. Vamos já montar aqui um novo diagnóstico para ver se nesse momento teria alguma opção que fosse mais inteligente, que tivesse ali uma rede de atendimento melhor, que a gente conseguisse reduzir o custo, e aí a gente vai e monta um novo estudo, tá? Mas é muito importante você ter uma pessoa que faça esse acompanhamento com você. Por quê? Vou te dar um exemplo. Esse cliente mesmo, né? Ele ficou há 20 anos na mesma opção, achando que ele estava fazendo uma escolha inteligente em permanecer, e se não houvesse alguém, por mais que essa negociação tenha sido bastante complicada e demorada, tá? Se você é advogado, tá vendo esse vídeo, você vai entender. Advogado é muito desconfiado. Então, a gente tem que fazer um processo ali de contorno de objeção, de explicação, formalização impecável. Então, esse processo eventualmente demora um pouquinho mais, mas a gente já está acostumado, porque a gente tem um tempo médio ali para poder ter a implantação, a movimentação. Então, uma coisa que você já pode identificar quando você estiver conversando com qualquer pessoa que possa estar avaliando a movimentação do teu plano de saúde, é se ele está muito afobado, porque o ciclo de venda de plano de saúde, normalmente, para esse porte, é de uns 45 dias. Então, se aquela pessoa está tentando acelerar muito o processo, você já se afasta um pouquinho, toma cuidado, porque se tiver uma placa aqui e desesperado na testa, já é um ponto de atenção. Esse cliente, por exemplo, 20 anos no plano, reajuste em cima de reajuste, estava pagando quase 18 mil reais, 17 mil reais, ele ia ter um reajuste esse ano de 2026 de novo, a gente conseguiu fazer a movimentação antes dele ter esse próximo aumento, senão já ia para mais de 20 mil reais, e aí a gente conseguiu encaixar ele na Sul América numa opção de 6 mil e pouquinho, reduzindo mais de 11 mil reais, melhorando muito, mas muito a rede de atendimento dele. Então, qual que é o processo de implicação que eu quero fazer para você aí que também está do outro lado assistindo esse vídeo? Se você tem mais de 1 ano no seu plano de saúde pessoa jurídica, 2 anos, se tem mais de 2 anos então, e você quer fazer esse processo
de diagnóstico para descobrir se existe alguma opção que tem um custo menor, né? Uma rede de atendimento melhor do que o seu plano atual. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa entrar em contato. Eu já vou deixar um link aqui para você entrar em contato direto comigo e montar esse diagnóstico. A gente agenda ali um bate-papo rápido, onde a gente vai fazer a coleta de todas as informações para entender realmente qual é a tua necessidade, o teu objetivo, e aí a gente já segue para a parte do estudo. E aí, no pior dos casos, se a gente não conseguir nenhuma opção que você consiga melhorar a rede de atendimento ou uma redução de custo, pelo menos você vai ter a certeza que naquele momento você já está na opção mais inteligente. E aí, o que a gente faz? A gente constrói esse relacionamento. De qualquer maneira, tendo movimentação para ser feito ou não, de qualquer maneira vai ser um prazer falar com você, te atender e manter esse relacionamento. E se não for o seu momento agora, manda uma mensagem mesmo assim, por quê? Lembra do que eu falei? Todo mundo que tem um plano de saúde empresarial vai chegar no momento que vai precisar fazer uma movimentação, e quando você precisar fazer uma movimentação, você realmente vai querer a melhor pessoa possível para poder avaliar o teu caso e poder fazer esse processo de estudo, de diagnóstico e de movimentação também para o seu plano de saúde e para a sua família. Foi um prazer, obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.